Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus, e o pastor Lucas, que há mais de 6 anos trazendo sempre a palavra de fé, de amor, esperança, a palavra que cura, que salva, a palavra que liberta. Uma vez que nós colocamos em prática a palavra de Deus em nossas vidas, temos então vida transformada. Muito bom dia a todos, uma quinta-feira de bênçãos, de vitórias, é o que eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. É certo que aonde chega a minha voz, chega também o poder de Deus para curar, para libertar e para transformar a sua vida. Não importa qual seja o seu problema, não importa quanto tempo você vem a sofrer. Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível em nome do Senhor Jesus. Se não for pela sua fé, será pela minha fé, mas o milagre ele vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, documentos, porque nós vamos consagrar essa água, pedir a Deus que Deus coloque nessa água o seu poder, a sua virtude, a sua existência, e quando você beber dessa água, que você receba a bênção, o milagre sobre a sua vida e para toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos, esse amigo que vos fala, pastor Lucas, estamos ao vivo, como vive o nosso Deus Todo-Poderoso, em todas as redes, todas as plataformas nesse momento. Eu não sei em qual plataforma você está nos acompanhando, mas compartilhe para que mais pessoas cheguem e sejam abençoadas através dessa transmissão, pois o Café com Deus tem o intuito de abençoar o seu dia, abençoar a sua caminhada em nome do Senhor Jesus, tá certo? Compartilhe, seja uma ponte de bênção na vida de outras pessoas, compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos, estamos vivendo a fé do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Permita que o Senhor Jesus, Ele venha te guiar aos pastos verdejantes, te levar às águas tranquilas. Pastor, quando que eu permito que o Senhor Jesus guie os meus passos, me leve aos pastos verdejantes? Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, o Senhor Jesus passa a escrever uma nova história na sua vida, tá certo? Então, permita que o Senhor Jesus, ele possa ser o seu bom pastor, guiar você às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, tirar você desse lamaçal, tremendal, fundo de poço, desse abismo. Permita que o Senhor Jesus venha te salvar, tá certo? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa. Antes da palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu quero convidar você para estar conosco. Nesse domingo, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui na nossa sede em Ascurra, Santa Catarina, buscando a presença desse Deus e entregando a todas as pessoas os pães. O pão representa a vida, o pão representa a prosperidade na mesa de toda a família, o pão representa o próprio Senhor Jesus. Por isso, nós estamos consagrando os pães e entregando a todas as pessoas que pisarem aqui em uma de nossas igrejas. Talvez você diga, pastor, como eu gostaria, pastor, de receber um pãozinho desse abençoado. Mas você pode. Se você mora em outra cidade, outro estado, outro país, como muitas pessoas me acompanham de outros países, né? Portugal, a África, a Argentina, México, não importa. Pastor, eu estou muito longe. Como que eu faço? 7 horas da manhã, domingo, pega o seu pão, coloca aí, acompanha o culto, e a hora que nós apresentarmos para Deus os pães aqui no templo, você também vai apresentar aí na sua casa. E o mesmo Deus que vai consagrar esses pães, vai também consagrar o pão que está aí na sua casa, nas suas mãos, e você vai
dividir com toda a sua família, para que haja cura, para que haja o fortalecimento, para que Deus possa abençoar o seu lar. Pastor, mas será que isso vai funcionar? A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Quando você crê no nome de Jesus e você faz, você obedece, então Deus ele vai honrar a sua fé. Você está honrando a palavra de Deus e Deus honra também a sua fé. Então, domingo, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede em Ascurra, Santa Catarina, ou então às 9h30 da manhã em Indaial. Esteja conosco em um de nossos cultos, uma de nossas igrejas, em algum de nossos horários. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer maravilhas na sua vida em nome do Senhor Jesus, tá certo? Deixa eu compartilhar com vocês, antes da oração, eu quero realizar uma oração para que o seu dia seja abençoado, para que Deus possa alcançar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você não me segue ainda, me siga o Pastor Lucas, siga a Igreja Nação Escolhida de Deus, não importa em qual plataforma você esteja agora, compartilhe para que mais pessoas se aproximem, curta, compartilhe, indique essa transmissão, esse café para alguém, indique esse café agora para alguma pessoa que você sabe que precisa de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de uma mudança. Então, indique para essa pessoa, para que ela venha acompanhar. Se você tiver em algumas redes sociais, algumas vão ficar abertas, vai ficar gravado aqui, e algumas ela é apagada. Então, compartilhe, siga a gente nas outras redes para você acompanhar todas as mensagens, todas as orações que nós colocamos diariamente aqui pelas plataformas, tá certo? Eu estou com a Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, eu quero falar sobre o tesouro, sobre o que as pessoas acumulam na sua vida, como se elas nunca fossem partir dessa terra. Pessoas que têm colocado todo o seu coração em coisas terrenas, materiais, como se a vida fosse eterna nessa terra. E o Senhor Jesus, ele nos alerta de algo muito importante, que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, colocamos o reino dos céus em primeiro lugar, é lá que vai estar o nosso coração. O nosso coração está aonde está o nosso tesouro. O meu coração, a minha vida, na verdade, ela está aonde está o meu coração, aquilo que eu desejo, aquilo que eu amo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sou apaixonado. E o Senhor Jesus alerta que muitas pessoas, elas têm colocado o seu coração, o seu tesouro tem sido os bens materiais, aonde um dia tudo se perde. E ele diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 19, o título dessa palavra diz assim, os seus tesouros no céu, os tesouros no céu. Então veja que o maior tesouro não está na terra. O maior tesouro, as pessoas buscam a riqueza, as pessoas buscam as conquistas, buscam ter status, ter título. Não que isso não seja necessário, sim, é importante a gente trabalhar, se esforçar, conquistar, mas que o nosso coração não esteja em coisas materiais. Pois uma vez que nós colocamos o nosso coração nas coisas materiais, automaticamente nós vamos nos afastar de Deus. E quantas são as pessoas que um dia elas não tinham nada, eram pessoas desesperançosas, eram pessoas que não tinham nenhuma expectativa ou esperança de uma vida melhor e começou a servir a Deus. E começou a buscar a Deus, começou a honrar a Deus. E Deus, por sua vez, como Ele é fiel na sua palavra, Ele cumpre a promessa dEle na nossa vida, Deus começa a nos abençoar. Deus começa a entregar as promessas, as bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Porém, há pessoas que elas não estão preparadas para certas bênçãos
E ela acaba tirando o seu coração de Deus e colocando o seu coração nas coisas materiais, dando mais importância às coisas materiais e se afastando de Deus e esquecendo quem havia lhe abençoado. O Senhor Jesus nos alerta que o nosso tesouro está no céu. O nosso tesouro, a nossa riqueza, ela é eterna. É o Senhor Jesus, é a nossa salvação. Eu sempre falo, se o meu único objetivo nessa terra é conquistar bens materiais, é prosperar, então eu sou o mais miserável desse mundo. Se o meu único objetivo é enriquecer, então eu sou o maior miserável nessa terra. Mas quando o meu objetivo, a minha maior riqueza está na eternidade, na salvação, no morar com o Senhor Jesus eternamente, as outras coisas aqui serão importantes, nós vamos cuidar, vamos zelar, mas o nosso coração nunca vai estar nas coisas terrenas. Por isso muitas pessoas acabam se frustrando, pessoas que trabalham dia e noite para conquistar, para adquirir. Salomão disse que as pessoas enriquecem, ele mesmo disse que ele enriqueceu em Eclesiastes 2, enriqueceu tanto. E depois que ele conquistou tudo, ele viu que aquilo tudo era vaidade, não que não é bom. Vem da parte de Deus, vem, mas não preenche o espaço que é de Deus. As coisas terrenas nunca vão preencher o espaço que é de Deus. Então ele diz: não acumuleis para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. O Senhor Jesus dizendo, esse não acumular, está dizendo, não fique com o seu coração nas coisas terrenas. Não fique. Quantas pessoas que você conhece que eram milionárias, pessoas dono de grandes emissoras de TV, pessoas que tinham muitos bens nessa terra e foi tirado dessa terra e os seus bens permaneceu. Então, por mais que a pessoa tivesse tanta riqueza, ela não conseguiu se livrar da morte. A morte não é o fim. A morte, ela é apenas o início de uma nova fase entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. E nós escolhemos isso quando nós colocamos o nosso coração no tesouro certo. Quando o meu coração, quando eu começo a acumular a minha riqueza para com Deus, que é amor ao próximo, a misericórdia, o perdão, a sinceridade, a fidelidade, a obediência, a retidão, buscar fazer as obras que o Senhor Jesus fez, então nós estamos acumulando tesouro nos céus, para que um dia nós venhamos viver eternamente, sem apego às coisas materiais. Pois ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntei para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Quando você acumula tesouro no céu, quando o teu coração, quando o seu coração está no Senhor Jesus, então o diabo não consegue roubar a tua salvação. O diabo não consegue roubar a presença de Deus na sua vida. Você talvez conheça pessoas que um dia elas tiveram um brilho de Deus na vida dela. Mas por que elas tinham aquele brilho, aquela alegria, aquela força? Porque ela estava com o coração completo no reino de Deus, com o coração completo no Senhor Jesus. A vida dela era para servir o Senhor Jesus, a vida dela era para servir, obedecer, fazer a vontade de Deus. Mas em algum momento ela trocou o Senhor Jesus, trocou a salvação por coisas materiais. E isso é uma tática que o diabo faz. Algumas pessoas começam a prosperar, começam a crescer, o diabo tenta apagar dela o brilho do Senhor Jesus, fazendo ela tirar os olhos de Deus, da salvação, e colocar nos bens materiais, onde a pessoa começa a dar mais importância ao dinheiro, mais importância aos bens materiais,
e deixa de lado a palavra de Deus, deixa de lado o reino de Deus e diz: Deus sabe, Deus entende, mas simplesmente essa pessoa, aos poucos, ela está trocando os valores. Outrora, o maior valor dela, a maior riqueza dela era o Senhor Jesus, era a sua salvação. Então ela prezava pela sua salvação, ela cuidava para não pecar, para não errar, para não transgredir, para não desagradar a Deus, mas de repente, em algum momento, o diabo mostrou o mundo como para Jesus, mostrou o poder do dinheiro, e essa pessoa acabou se prostrando ao dinheiro, às coisas materiais, passou a adorar, a servir ao dinheiro, a ser servo do dinheiro, a ser escravo das coisas materiais, e deixou de lado o reino de Deus, deixou de lado a verdadeira vida, que é o Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela começa a enfraquecer, só que ela só vai se dar conta de que a troca dela foi errada, errônea, quando ela se deparar que, por mais que ela trabalhou, se esforçou, conquistou, ela continua vazia, pois o tesouro dela fica, mas a alma dela não. E o Senhor Jesus disse: mas ajuntei para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Olha o versículo 21. Porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então veja que às vezes as pessoas trocam. A pessoa, aonde está o teu coração, está o seu tesouro. Não. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está a sua vida. O seu querer está ali. Por que Jesus disse: não acumuleis tesouro nessa terra? Porque se o teu coração estiver na terra, é aí que você fica. É aí, é disso que você faz parte. Mas quando você coloca, quando o seu tesouro, ele está no Senhor Jesus, está no céu, então lá também está o seu coração. Então você não se importa, você não é aquela pessoa egoísta, avarenta, você não é uma pessoa prepotente, você não é uma pessoa que se apoia no dinheiro, na conquista, nada disso. Você é uma pessoa de Deus. Você tem domínio, você sabe controlar os seus ânimos, os seus ganhos, as suas conquistas, e nada te tira da presença de Deus. E quantas pessoas que dizem servir a Deus, crer em Deus, mas na verdade o seu coração nunca esteve nos céus, nunca esteve na salvação, mas sim nas coisas materiais. Por que as pessoas têm uma certa dificuldade para vir à igreja, ouvir a palavra? Qual que é o ponto principal que as pessoas falam? O pastor vai pedir dinheiro. O pastor vai pedir dinheiro. E ela só se preocupa com a parte do dízimo e da oferta, ela não se preocupa com a parte da salvação, da transformação. Quantas pessoas, vamos ser sinceros, se não fosse as boas novas, a palavra de Deus, os homens de Deus que levam a palavra de Deus a sério, dentro de suas respectivas igrejas, salvando vida, transformando vidas, levando pessoas a sair do crime, levando pessoas a sair da prostração, da miséria, ensinando o caminho do Senhor Jesus. Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas por causa da palavra de Deus? Mas mesmo assim, por que é que o diabo, o mundo, as pessoas lá fora, elas trabalham tanto contra a igreja de Jesus Cristo? Por que eles têm tanto preconceito com as igrejas do Senhor Jesus? Porque o coração desse povo está no dinheiro. Eles só estão preocupados no dinheiro, nas coisas terrenas. São pessoas egoístas, elas querem tudo de Deus, mas não são capazes de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque Jesus disse: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você sabe, tem pessoas que o tesouro dela, a riqueza maior dela, está em 10% que ela não consegue devolver. Ela não consegue aceitar o dízimo, não consegue aceitar a oferta. Ela não consegue aceitar que tem que estender a mão para outras pessoas que estão passando por dificuldades.
O tesouro dela é tão pequeno, é tão nada, mas para ela é a vida dela. Mas se ela conhecesse de fato o Salvador, aquele que deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza e veio para esse mundo para nos salvar, então ela trocaria. Deixaria de acumular tesouro nessa terra e começaria a acumular tesouro no reino de Deus. Pastor, como que eu faço para que eu possa acumular tesouro nos céus? Eu tenho que dar dinheiro? Não. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que tirar o seu coração de coisas e colocar o seu coração completamente no Senhor Jesus. Sabe, às vezes há anos que a gente prega a palavra de Deus e mesmo assim, a gente ainda se depara com pessoas que estão na caminhada e de repente o diabo consegue mudar a mente dela. O diabo consegue transformar, basta ela passar por uma luta e ela esquece quem foi que deu as vitórias passadas. E ela troca o tesouro eterno pelo tesouro terreno. Então, se o teu coração está na terra, nas coisas da terra, então você não é do alto. Então, a salvação ainda não está na sua vida como principal, como em primeiro lugar. E enquanto você estiver acumulando tesouro nessa terra, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus. Pastor, o senhor está falando então que eu não posso ter nada? Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, são os que mais possuem nessa terra. A Bíblia fala, Salomão diz que o ímpio, Eclesiastes 2, Salomão diz que o ímpio vai trabalhar dia e noite, se enfadar para entregar a sua riqueza aos que temem a Deus. Então tem pessoas que vão trabalhar, porque a vida dela é só aquilo ali. E ela vai ver que tudo isso é vaidade e é tudo aquilo. Deus faz com que ela entregue nas mãos dos seus filhos. Então, às vezes, a pessoa, ela esquece que quem dá a semente, quem dá o trabalho, quem dá uma vida plena para que você possa usufruir, se alegrar, como Salomão diz, é Deus. Deus nos dá uma vida para usufruir, tá? Gozar de uma vida boa nessa terra. Mas nós sabemos que isso não é importante. Sabemos que mais importante do que gozar uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, de conquista, de compras, de venda, isso vem da parte de Deus também. Mais importante que isso é a minha salvação. De fato, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai prosperar. Isso aí é inevitável, desde que o coração dela não esteja nas coisas terrenas. Porque aonde está o teu coração? Eu quero que as pessoas trocam um pouco. Elas dizem, aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Não. É aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o teu tesouro é Jesus, aconteça o que acontecer, venha o problema que vier, você continua servindo, continua confiando, continua vivendo essa fé viva. Mas se o teu coração, se o teu tesouro não é Jesus, não é a salvação, se o teu tesouro é bens materiais, é as coisas materiais que você conquista, é o seu carro, é o dinheiro que você conquista, então em algum momento você vai quebrar a sua aliança com Deus, que nunca teve na verdade. Em algum momento você vai se afastar da presença de Deus e ainda você vai querer culpar as pessoas ou o próprio Deus por você ter se afastado dele. É o que acontece com a maioria das pessoas. Quando o tesouro dela é o reino dos céus, ela não se preocupa, porque ela sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então ela sabe que Deus está no controle da sua vida, que Deus, sim, ainda que venha as lutas, as adversidades, ela sabe aonde está o seu coração. O seu coração está na sua salvação. Pessoas, elas desistem, desanimam do caminho de Deus, não é por causa da igreja, não é por causa da pregação, não é por causa do dízimo, não é por causa da oferta, não é por causa nada disso. É simplesmente porque o coração dela nunca esteve em Deus, nunca esteve no Senhor Jesus. Então ela arruma 1000 desculpas para se afastar do caminho de Deus. Vai arrumar desculpa, vai arrumar briga, contenda, vai arrumar desavença, mas na verdade só Deus
permitiu que aquela pessoa viesse conquistar para mostrar de fato quem era ela. Você já viu um ditado que diz: dê autoridade a uma pessoa e você vai saber quem que é ela. Dê autoridade a uma pessoa e você vai saber de fato quem é essa pessoa. Deixa essa pessoa conquistar, deixa essa pessoa ter bens, muito dinheiro, e você vai saber de fato quem ela é. Porque uma coisa é você conhecer uma pessoa que não tem poder, não tem autoridade, não tem condição nenhuma. Mas basta essa pessoa, essa mesma pessoa, que veio do fundo do poço, começa a conquistar, começa a adquirir, então revela-se o que de fato está dentro dela. Pois ela faz do seu tesouro, das suas conquistas, dos seus bens materiais, o seu próprio Deus. O seu próprio Deus. Acumulando apenas nessa terra. E o que você tem preparado? O que é que você tem preparado para a volta do Senhor Jesus? Ah, pastor, eu ouço falar isso desde quando eu era menino, que Jesus ia voltar. Pois bem, o Senhor Jesus voltou para muitas pessoas. Talvez na sua família, na sua vizinhança, algumas pessoas já foram tiradas dessa terra. A Bíblia diz: o poder da vida e o poder da morte está nas mãos de Deus. Deus é quem dá a vida e Deus também é quem tira a vida. O problema não é morrer. O problema é saber para onde a sua alma está indo. Para onde? A sua alma vai exatamente aonde o seu coração a vida toda esteve. A vida toda esteve. Se a tua vida toda foi de egoísta, de orgulho, de prepotência, de arrogância, de avareza, então essa é a tua vida eterna. Mas se a tua vida, se o teu coração a vida toda, enquanto esteve nessa terra, mesmo passando por lutas, por dificuldades, mas o teu coração nessa terra esteve no Senhor Jesus, então sim, quando as portas dos céus se abrirem, Deus vai dizer: entra para a tua glória eterna, entra para o reino de Deus, pois nesse mundo, com todas as aflições, com todas as dificuldades, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome diante dos homens, pois diante dos anjos também eu não te negarei. Cuidado para você não estar acumulando tesouro nessa terra e esquecendo o principal. Será que tudo que você tem conquistado, será que de fato tem suprido o principal, que é a sua alma? Pois o dinheiro é importante, as coisas materiais é importante, é claro que é. Isso é dom de Deus, riqueza é dom de Deus, riqueza é dom de Deus. Ninguém nessa terra, ninguém, acredite, ninguém nessa terra prospera se Deus não colocar as mãos. Ninguém prospera, pois a riqueza, a Bíblia fala que riqueza e glória está nas mãos de Deus. Mas algumas pessoas não entenderam e trocam Deus pela riqueza, pelas coisas materiais. Tira o coração da grandeza de Deus e coloca aonde a traça, o ferrugem, aonde os ladrões vão cavar e vão roubar. Mas quando você acumula tesouro no reino dos céus, ali o ladrão não consegue roubar. A traça, a ferrugem não consegue corroer essa riqueza. E essa riqueza é um coração puro, sincero, verdadeiro, um coração de misericordioso, um coração que perdoa, que aceita perdão, um coração que vive para servir a Deus, pronto para estender a mão também ao próximo. Esse é o grande segredo para você ter uma vida abençoada nessa terra. Não adianta ser apenas bom. O próprio Jesus disse: bom é Deus. Temos que servir. Aonde está o seu tesouro? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para você. Qual é o seu tesouro? Que se você perder, você perde a vida. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu bem maior? Faça essa pergunta para você agora. Qual é a sua maior riqueza? Que se lhe for tirado hoje, você diz: não, eu não consigo viver sem isso. O que é? Qual é? Que riqueza é essa? Qual é o seu tesouro? Pois esse é o seu Deus. Isso que você diz: eu não consigo viver, eu não consigo viver sem a minha casa, eu não consigo viver sem o meu carro, eu não consigo viver sem o dinheiro. Então esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. O seu Deus é esse.
Essa é a sua personalidade. Mas quando a pessoa diz, eu não consigo viver sem o Senhor Jesus, eu não consigo viver sem a minha fé. As pessoas que me acompanham já há muitos anos, ouvem eu falar muito isso. Eu posso perder tudo nessa terra porque eu não tenho nada. Mas se eu não perder a minha confiança, a minha fidelidade, a minha obediência a Deus, se eu continuar com o meu coração no meu tesouro, que é o Senhor Jesus, eu vou conquistar tudo de novo. Eu vou conquistar tudo de novo. Por quê? Porque a minha maior riqueza, o meu maior tesouro nessa terra é o meu Senhor Jesus. É a minha salvação. E é nele que está o meu coração, é nele que estão os meus olhos. Pois nada temo o homem e a mulher, quando sabe que o seu tesouro maior é o Senhor Jesus. Ela não teme a nada. Não teme as perdas, não teme a morte, não teme nada. Por quê? Porque o seu maior tesouro está na vida eterna. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te adorar, Senhor. Dizer, meu Deus, que o meu coração está no meu tesouro, que é o Senhor Jesus. O Senhor é a joia rara, o Senhor é a joia preciosa que eu encontrei. E para adquirir essa joia, esse tesouro, eu me despi, me despojei de todas as coisas desse mundo, desapeguei das coisas materiais, me esvaziei, porque encontrei a maior riqueza, a riqueza que enriquece a minha alma, o meu espírito. O vazio já não há mais, porque é preenchido por esse tesouro que é o Senhor Jesus. Ah, Senhor meu Deus, eu jamais conseguiria viver sem o Senhor. Eu jamais, meu Deus, conseguiria viver sem a Tua presença. Como Moisés disse, Senhor, me faça saber quem irá comigo, porque se a Tua presença não for, não me faça sair. Senhor, se a Tua presença não for comigo, de nada adianta. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como a Tua presença, meu Pai, ela está viva, visível na minha vida, que nesse momento, meu Pai, a Tua presença, através da minha voz, chegue como poder na vida dessa criatura. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, quantas são as pessoas, meu Pai, que têm acumulado riquezas, bens, e quando se deparam ver que tudo isso, meu Pai, tudo isso não preenche o vazio que há no seu coração, entende que era tudo apenas vaidade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, mas quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, quando o nosso coração está no Senhor, na Tua palavra, nos Teus caminhos, a prosperidade, a abundância, as conquistas, o gosto é mais saboroso, é mais pleno, meu Pai, porque maior do que as conquistas nessa terra é a conquista da salvação. Ah, Senhor meu Deus, visita agora essa criatura. Talvez, meu Deus, a única esperança dessa pessoa é conquistar algo material, mas que ela conquiste agora a Tua presença, que a Tua presença chegue agora a essa criatura, para tocar, para libertar. E se alguém se encontra
doente com dores, que essa dor agora desapareça. Desapareça as dores no corpo dessa pessoa. Desapareçam os sintomas que essa pessoa carrega. Meu Deus, essa depressão, essa ansiedade, essa pessoa que vive abaixo de remédios controlados, essa pessoa que vive, meu Pai, sobre remédios por causa da sua ansiedade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita essa família agora, visita, meu Deus, esse lar e faz uma limpeza do alto da cabeça à planta dos pés, removendo toda a praga, toda a maldição, todo espírito maligno que traz, meu Deus, a mazela a esse lar. Abre portas, meu Pai, abre portas que estão fechadas. Venha suprir a necessidade dessa pessoa. Senhor, mostra o teu favor na vida dessa criatura. Aonde chega a minha oração agora? Que chegue o teu poder, meu Pai. Seja curado, seja liberto, seja livre de todo esse mal. Tira desse coração a mágoa, o ódio, o ressentimento. Tira, meu Deus, a inveja, tira a mentira, tira a falsidade, tira a infidelidade. Tira, meu Deus, a escassez espiritual que essa pessoa carrega. Tira essa maldição hereditária que foi lançada sobre essa família, que já vem de geração em geração. Meu Deus, quebra essa palavra maldita que foi lançado contra a vida dessa pessoa, dizendo que ela nunca teria paz, nunca seria feliz. Por um tempo essa pessoa conquista, prospera, mas de repente ela volta a estaca zero, volta para o fundo do poço, para o lamaçal. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abre os olhos do teu povo, meu Pai, para que possam ver a tua glória, a tua grandeza. Em o nome do Senhor Jesus, consagra, abençoa esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude, e quando essa pessoa beber dessa água, que seja ela curada, que seja ela livre, liberta de todo esse flagelo, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água agora e seja curado pela minha fé em nome de Jesus. Seja curado. Se não for pela sua fé, será pela minha fé. Se não for pela sua fé, é pela minha fé que você é curado em nome de Jesus. E não importa se você crê, se você não crê, eu creio por você, em nome de Jesus, seja abençoado. Graças a Deus. Que Deus abençoe essa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira de bênçãos, de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Aonde está o teu coração, ali, ou melhor, aonde está o seu tesouro, aonde está a sua riqueza, ali está o seu Deus. O seu Deus é aquilo que você idolatra, aquilo que você adora, aquilo que você coloca em primeiro lugar. Você colocou o dinheiro em primeiro lugar? O dinheiro é o seu Deus. Mas em alguns momentos o dinheiro não vai ser suficiente. Porque Deus sim, Deus, Ele é suficiente na nossa vida para suprir todas as nossas necessidades. O dinheiro não. O dinheiro, ele não compra a paz, ele não compra a alegria, até por um instante. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra o perdão e nem a misericórdia e nem a justiça. Essa pertence a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe. Cada um vai dar aquilo que está dentro dela. A Bíblia diz que o homem é mau. Então guarda o teu coração. Não se contamine com aquelas pessoas que o coração dela é o egoísmo, é o materialismo, menos o próprio Deus. Dizem
amar a Deus, mas é mentira. Dizem amar a Deus, mas estão abraçados com a idolatria do mundo, abraçado com as coisas do mundo, abraçado com suas avarezas, com seus egoísmos, pessoas que pensam apenas no seu próprio umbigo. Esses receberão de Deus a sua recompensa. Tá certo? Cuide daquilo que você mais tem. Coloque a sua vida completamente nas mãos de Deus. Tá certo? Se você não segue a gente ainda, siga. Eu não sei em qual plataforma você está me acompanhando agora. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, em todas as plataformas. Todas as plataformas. Siga. Siga. Se for para você receber bênção, siga. Se for para você, pastor, eu não acredito, mas segue também, porque você vai ser abençoado do mesmo jeito, indiferente de qual seja o seu objetivo aqui dentro da plataforma ou das plataformas, não importa, não importa. O Senhor Jesus também, quando levou as boas novas, o diabo também volta e meia aparecia para tentar frustrar os sonhos e o projeto da salvação. Pois esse é o trabalho do diabo. Mantenha seu foco, mantenha a sua fé em Deus. Se você está me seguindo e você está passando por lutas, dificuldades, pastor, ore pela minha casa, ore pela minha família. Deixa lá nos comentários. Deixa lá no comentário que eu quero orar. Eu quero orar. O seu problema passa a ser nosso problema a partir do momento que você passa a ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Domingo, 7 da manhã, aqui na nossa sede em Ascurra, e também às 9h30 da manhã em Indaial. Você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus. Segue a gente, segue o pastor Lucas, segue a Igreja Nação Escolhida de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter muitas bênçãos para contar. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, uma quinta-feira de bênçãos, de vitórias. É o que eu declaro na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Olha essa canção que bacana. Olha essa canção. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar
todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Ouça a voz de Deus e cale a voz do mundo, para que você viva, para que você prospere. Você que está deixando o seu nome na oração, seja abençoado em nome de Jesus, tá certo? Logo mais, às 18 horas, nós temos encontro marcado na oração mais poderosa do dia. Na oração das 18 horas, estarei aqui esperando vocês. Temos um encontro marcado às 18 horas. 18 horas, um encontro marcado para falar com o nosso Deus em o nome do Senhor Jesus. Então, já marca aí na sua agenda, no seu celular, bota para despertar. 18 horas, nós temos um encontro com a oração das 18 horas, a oração mais poderosa em nome de Jesus. Convide pessoas para estar conosco nessa oração às 18 horas. Deus abençoe a todos, um bom dia, uma quinta-feira de bênçãos, de vitórias. É o que eu declaro em nome de Jesus. Tudo é perda. Se você não tem Jesus, tudo é perda. A tua graça é o que me basta. Sem Jesus não sei pra onde